vamos orar ao Senhor, entregar o culto dessa noite na presença do Senhor. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estou no meio, amém? Temos mais de 2, mais de 3, aleluia, e já sentimos Ele nesse lugar. Glórias ao nome de Jesus. Pai de amor e de misericórdia, este culto é para a glória do Teu nome. Esse culto acontece, Pai querido, para glorificar, para exaltar, para engrandecer, para proclamar as boas novas do Teu santo Evangelho, e é para a Tua glória e para o Teu louvor. Toma a direção inteira, opera do jeito que o Senhor quer operar, porque a obra é Tua, a igreja é Tua. Fala do jeito que Tu quiser falar, oh meu Pai, aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Recebe o louvor que só Tu merece. Opera milagre, usa cada um que terá oportunidade, usa com unção e graça, meu Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome. Faz milagre nessa noite, que a nossa voz possa alcançar aos confins da terra, oh meu Pai, pelas redes sociais. Assim, ó Pai, esteja conosco, toma a direção inteira, acampa os Teus anjos, repreenda toda oposição maligna e glorifica o Teu nome nessa noite. Oramos agradecido, em nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre, amém. Podeis assentar, vamos estar louvando ao Senhor, com pelo menos 2 hinos da harpa cristã, e logo em seguida, nosso companheiro Marcelino estará dirigindo este culto, em nome de Jesus. Graças a Deus. 4:37. Amor
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quando estava tocando esse hino da harpa, eu lembrei de um amigo lá do Brasil, um presbítero, João. Ele era um grande homem de Deus, né? A Lenice lembra dele. E ele era aposentado do Banco do Brasil. Então ele tinha ali, né, condições financeiras boas, altas. E ele podia estar fazendo qualquer outra coisa, né, irmãos? Viajando, conhecendo lugares, vivendo a vida. Mas ele terminou as vidas dele fazendo a obra do Senhor. Ele cantava esse hino numa alegria que contagiava toda a igreja. Aleluias. Hoje ele está com o Senhor. Mas ele trocou tudo, irmãos, para estar na presença de Deus. E eu creio que hoje ele está, né, no galadão dele. Ele trocou o mundo para estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Porque quando nós decidimos, irmãos, aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, quando Deus envia uma pessoa que obedece o ID e vai e leva Jesus até as nossas vidas, a gente, irmão, morre para o mundo. A gente a gente não consegue mais viver onde a gente vivia, andar onde a gente andava, estar onde a gente estava, e a gente se separa para o Senhor. E eu vi muito isso na vida daquele homem. Ele se separou para o Senhor. Enquanto muitos aposentaram com ele naquela mesma época, aleluia, foram viver a vida de outras maneiras, aleluia, ele foi viver a vida na presença do Senhor. Ele estava nos cultos, aleluia, ele estava nos trabalhos, nos lares, ele estava nos evangelizamentos, ele estava fazendo a obra do Senhor, aleluias. E aquilo, irmãos, nos inspira, né? Aleluia, nós vemos hoje o pastor Joanito, né? A pastora Zeneide, aleluia, eles podiam estar em muitos outros lugares, mas eles estão, aleluia, fazendo a obra do Senhor neste lugar, aleluia. Eles se entregaram para o Senhor. Isso aí é se entregar para o Senhor. É quando receberam o ID de Jesus, é morrer para o mundo e servir somente o Senhor. E hoje eles estão aqui, aleluia, cumprir o ID do Senhor, porque eles estão, através de Deus, levantando missões, levantando pessoas, aleluias, jovens que estão aqui, o meu filho, que estão aprendendo com eles, estão aprendendo com todos nós, mas eles estão aqui, irmão, na frente desse trabalho, cumprindo o ID do Senhor. Portanto, ide fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, esse é o nosso Deus, irmãos, esse é o nosso Deus, a qual nos escolheu, a qual nos chamou, aleluia, não, aleluia, por apelido, mas pelo nome. Ele nos chamou pelo nome. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é pela misericórdia de Deus, porque alguém um dia falou de Jesus para nós. Irmão, nós sabemos que muitas das vezes nós pregamos através do nosso testemunho aí fora. O nosso testemunho aí fora fala, aleluias, do Senhor Jesus, através das nossas atitudes, através daquilo que nós, aleluia, rejeitamos, que é o pecado. Mas o Senhor não quer somente isso, irmãos, aleluia, não somente o nosso testemunho, não. Ele quer que nós falamos também, porque o ID não foi só para os discípulos, aleluia. O nosso testemunho ganha, muita gente ganha, mas também nós temos que falar, aleluia. Quando nós tivermos a oportunidade de falar, nós não podemos deixar vir até nós, não, nós temos que procurar a oportunidade, o meio de falar de Senhor Jesus. E quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos cumprindo o ID do Senhor, amém? Então que nós vamos focar nisso nas nossas vidas, aleluia. Hoje a gente foi numa festa de famílias, e eu estava conversando com a Lenice depois. Não importa onde a gente está, irmãos, não é só o testemunho, não. O testemunho é importante, mas nós temos que falar também, nós temos que confessar também que Jesus salva. Hoje eu convidei 2 pessoas para vir aqui na igreja, elas não estão aqui, mas eu fiz o convite, e eu vou continuar fazendo o convite, porque eu sei que essas pessoas, Deus tem uma obra grande na vida delas, e Deus vai salvar elas, em nome do Senhor Jesus, amém? A diaconisa, a missionária Elise está com a oportunidade de estar tendo uma saudação em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Peço à igreja que abra comigo a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 4. É um texto bem conhecido, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova
a cada dia. João, capítulo 4, os versículos 13, 14, 15 e 16 que eu vou ler, porque o texto é bem grande. Podemos ler em nome de Jesus? A palavra do Senhor vai nos dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus? Quando eu estava meditando nesse texto, sabe, o Espírito Santo de Deus, ele me levou lá no passado, né, quando eu ainda não conhecia Jesus. E eu me identifiquei muito com a história dessa mulher. Porque aqui a gente vê, né, uma mulher vazia. Porque quando nós lemos o texto inteiro, nós vemos que Jesus, ele teve um encontro com essa mulher. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, lá no versículo 3, a palavra do Senhor diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele tinha que passar em Samaria, porque ele queria encontrar com essa mulher. E ninguém que encontra com Jesus deve continuar tendo a mesma vida. Todos que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus, hoje eles têm que ser uma nova criatura. Não tem como eu estar na presença de Jesus, conhecer Jesus, beber da fonte de água viva e permanecer com os mesmos erros, permanecer da mesma maneira, como o presbítero Marcelino falou aqui, né? Andando nos mesmos lugares. Nós temos que fazer seleções de pessoas, não que nós temos que excluir elas das nossas vidas, mas nós temos que viver uma vida diferente. Se verdadeiramente nós tivemos um encontro com esse Jesus, a palavra do Senhor, ela nos ensina que a mulher velha e o homem velho, eles foram enterrados. E que Deus, ele nos deu uma nova vida. E essa mulher, né, ela teve uma nova vida com Jesus. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que ela ia diariamente naquele poço tirar a água. E naquele grande dia ela teve uma surpresa. Ela não imaginava nunca que ela fosse encontrar alguém. Porque ela já saía de casa com medo de encontrar alguém. Porque aquele horário a qual ela saía para ir buscar água, ela era uma mulher, né? Ela se auto-julgava uma mulher pecadora, uma mulher que não merecia ter companhia de ninguém, ser amada por ninguém. É tanto que a Bíblia fala que ela tinha tido 5 maridos. Ela tinha tido tantos relacionamentos. Ela buscava preencher o vazio do coração dela com as coisas do mundo, em pessoas, num poço, até o dia que ela encontrou com Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que o Espírito Santo de Deus, ele trouxe ao meu coração quando eu estava meditando nesse texto? Todas as vezes que ela ia tirar água do poço, a Bíblia vai nos dizer que aquele poço, foi Jacó que havia aberto aquele poço, o pai de José. E aquele poço era um poço tradicional naquele lugar. Todo mundo ali de Samaria conhecia aquele poço, todo mundo ia ali tirar água. E ela não era diferente, ela também ia ali tirar água. Mas ela tirava água naquele lugar que ia saciar apenas a sede física dela. E ela no dia seguinte, ela tornava a ter sede, ela tinha que voltar naquele poço. Até ela ter um encontro com Jesus Cristo, que diz que ele é a fonte de água que jorra para a vida eterna. A diferença do poço e de uma fonte é totalmente diferente. Porque um poço você tem que abaixar, você tem que estar olhando para a terra, para as coisas de baixo, mas a fonte não, ela jorra para cima. E quando ela teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, os olhos dela se voltaram para o céu.
Até quando nós temos que sair para em busca de água para saciar a nossa sede física? Sendo que Jesus Cristo, ele disse: eu sou a fonte de água que jorra para a vida eterna. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede. E naquele momento Jesus, ele assenta ao lado daquela mulher e pede para ela água, dar-me de beber. E aquela mulher: mas como você me pede de beber, sendo tu judeus pedindo água para uma samaritana? O poço é fundo. Como que eu vou tirar água para te dar de beber? Ele disse para ela: se você soubesse quem é que está te pedindo água, você que pediria água para mim. E Jesus, ele começa a ter um diálogo com aquela mulher até chegar no ponto, aquele ponto que perturbava, que incomodava aquela mulher, que trazia sofrimento, que trazia rejeição para a vida daquela mulher. Depois de Jesus conversar com ela, só os dois ali na intimidade, Jesus diz: tu queres dessa água? Ela: eu quero. Então vai lá e chama seu marido. Mas eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, pois o marido que você está com ele não é o seu marido. Naquele momento Jesus se revela àquela mulher. E ela fica impressionada: mas como assim? Esse homem sabe da minha vida, da minha intimidade. Jesus, ele não quis expor aquela mulher, porque Jesus, ele ficou a sós com ela, enquanto os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então ficou só ela e Jesus. Jesus, ele não expôs a vida daquela mulher, a situação daquela mulher, o sofrimento daquela mulher, porque Jesus, ele não faz isso. O intuito de Jesus, o propósito dele é trazer cura, é trazer salvação, alegria para o nosso coração. Na intimidade, ele não precisou de expor a vida daquela mulher, nem para os discípulos e nem para a sociedade. Já pensou se fosse nos dias de hoje? A gente conta algo da nossa vida para alguém, basta cair na rede social que todo mundo compartilha. Aquelas coisas que a gente, muitas vezes quer guardar só para nós, mas às vezes a gente está angustiado e a gente quer compartilhar com alguém para ter um desabafo, aí aquilo viraliza. Jesus, ele não fez isso com essa mulher, ao contrário. Estava só os dois. E naquele momento aquela mulher, ela percebeu que Jesus era o profeta. E o que aquela mulher fez? Ela vai até a cidade para contar para todo mundo. Para todos aqueles que rejeitavam ela na sociedade. Eu conheci um homem que sabe tudo da minha vida. Jesus, ele sabe tudo da minha vida e da tua vida. Ele sabe tudo que está passando no seu íntimo. Porque por fora a sociedade julgava. Mas ninguém chegava para aquela mulher para convidar, para oferecer Jesus a ela. Porque para julgar aparece um monte de pessoas para nos julgar, para apontar o dedo. Mas para levar uma palavra de bênção, são poucas as pessoas que aparecem na nossa vida, não é mesmo? E o caso daquela mulher era esse. A sociedade julgava e rejeitava, é tanto que ela saiu ao meio-dia no sol rachando. Sabe aquele sol de meio-dia aqui da Flórida, que a gente custa sair do estacionamento para entrar para dentro de casa? Era nesse sol que aquela mulher, ela ia para pegar água no poço, porque ela sabia: eu vou esse horário porque eu não quero encontrar ninguém. Aquela mulher, ela não queria ver ninguém, porque ela sabia que todas as vezes que ela saía para ir até o poço, para buscar a água, para saciar a sede física dela, ela ia ver alguém que ia julgá-la, ia apontar o dedo para ela. Então ela já saía com medo, ela já saía com o coração dela triste. Mas foi naquele dia que ela teve a história dela mudada. Foi porque Jesus estava lá no poço esperando. A hora que ela chegou lá naquele lugar, Jesus já estava sentado ao poço esperando ela, porque Jesus, ele tinha uma palavra de salvação, uma palavra de mudança, uma palavra de cura, uma palavra de libertação para aquela mulher. Ela foi tão liberta ao ponto dela sair e ir até a cidade para contar: eu encontrei o profeta, aquele que mudou a minha vida, aquele que conhece a minha história, ele está lá no poço, vamos lá, vamos ver o profeta. E ela convocou o povo daquela cidade, aqueles homens, aquelas pessoas que julgavam, aquelas pessoas que duvidavam. Aquela mulher, ela se tornou uma evangelista.
evangelista, ela se tornou uma missionária. Ela quis contar com alegria no coração aquilo que Jesus havia feito na vida dela, porque a transformação ela tem que ser instantânea na vida do crente. E aconteceu que essa mulher, ela é uma prova de que a salvação, de que a libertação, ela é instantânea na vida do crente. Porque tem crente que vive na casa do Senhor, entra ano e sai ano e não tem mudança de vida, não fala da palavra do Senhor, não proclama as boas novas do reino de Deus para ninguém. Está do mesmo jeito. E essa mulher não, ela foi mudada por dentro. E foi nítido a mudança daquela mulher. Que ela foi e contou para todos na cidade: venham ver, vamos lá para vocês verem um homem que conhece toda a minha vida. Eu não sei como está o seu interior, mas eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que mudou a história dessa mulher, o mesmo Jesus que conhecia o interior, porque o homem, ele vê a aparência externa, mas Jesus Cristo, ele vê o que se passa por dentro. Ele sabe das noites que você não dorme direito, ele sabe das suas preocupações, ele conhece as suas ansiedades, ele conhece os seus medos, as suas tristezas, mas ele não vai apontar o dedo para você. Ele quer trazer mudança de vida, ele quer mudar a sua situação e a sua história, da mesma maneira que ele mudou a vida dessa mulher. Essa mulher, que a palavra nem diz o nome dela, só diz que ela é de Samaria. Porque a palavra do Senhor, ela não diz se essa mulher chamava Maria, se ela chamava Joana, qual era o nome dela. Mas uma coisa eu sei, não importa. O importante é que Jesus, ele contempla a sua vida. E ele quer trazer salvação. Ele quer trazer mudança através de você, para que todos sejam alcançados através da sua vida. Porque era necessário passar por Samaria. A necessidade de Jesus de passar em Samaria, por causa de uma vida, outras vidas foram alcançadas. Imagina, através de você, quantas vidas não podem ser alcançadas? Através de mim, quantas vidas não podem ser alcançadas? Que nós possamos ser um testemunho vivo. Que nós possamos ser a Bíblia lida pelo mundo, pela sociedade, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos ser um testemunho vivo de quem é de verdade cristão, que recebeu uma nova vida, que recebeu Jesus na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Por tudo que vais fazer.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia. Toda vez que a gente, né, irmãos, às vezes pensamos em reclamar, deveríamos agradecer, né? Aleluias. Irmãos, hoje é culto de missões, amém? Aleluias. E agora a igreja vai estar passando alguns vídeos mostrando para onde, né, são um pouco do que as nossas ofertas, aleluias, tem feito nessa terra. Organização Missionária Tempo de Semear. Pastor Alexandre Bernardino, Deus abençoe este ministério obreiro e igreja que tem se envolvido a esta obra missionária. Estamos aqui no Centro-Oeste Baiano e agradecemos a vocês que têm se empenhado a esta obra. Pastor, muito obrigado por este empenho. O que vocês têm feito aqui é algo maravilhoso. Estamos expandindo implantação de igrejas a povos não alcançados, os 8 povos minoritários aqui no Brasil, ou seja, também o sertanejo e os quilombolas. Estamos atingindo essas duas frentes e louvamos a Deus por esta igreja que tem se empenhado a esta obra missionária, que tem investido todos os meses, e estamos aqui muito felizes por vocês fazerem parte, não só uma vez no mês, mas todos os dias, no trabalho, na labuta dos missionários, em alcançar almas, em montar estratégias de avançar nos povos não alcançados, e há muitas comunidades para alcançar. E eu louvo a Deus por esta igreja ter se empenhado a esta obra missionária. Igreja brasileira e linda, hein? Meu pastor, meu mano, pastor Alexandre Bernardino, seu coração missionário, e essa igreja linda está mudando destinos no interior da África, no 4º país mais pobre do mundo. Não é só oferta, aqui chega a vossa compaixão, esperança, amor. Sigam até que todos saibam. Temos muito que construir no Malawi e esperamos vocês aqui. Há um lugar no mundo onde a esperança parecia distante, mas o amor de Deus chegou através
de vidas dispostas a servir. Aqui onde a pobreza grita, num dos países mais pobres do mundo, interior da África, Malawi, Jesus está escrevendo uma nova história através desta igreja investidora. As crianças que um dia andavam sem esperança começam a sorrir. Foi aqui nesse chão de terra vermelha que vimos o milagre acontecer através de vocês, queridos irmãos investidores. Igreja que não apenas envia recurso, mas envia esperança. Reformamos hospitais, colocamos colchões novos onde havia dor e escassez. Entregamos motos e bicicletas para obreiros que caminhavam até 120 quilômetros para servir. Levamos cadeiras onde os nossos irmãos há anos cultuavam sentados no chão, sem condições de possuir uma cadeira. Vimos igrejas nascerem embaixo de árvores e promessas sendo feitas de templo que em breve se levantarão ali. Subimos a montanha, fomos a primeira missão a chegar nas montanhas do Malawi e ali adoramos aquele que reina sobre elas e mais uma igreja foi erguida. Inauguramos 2 pré-escolas, onde o riso das crianças se misturam ao som da esperança. Seus pés conheceram o primeiro par de sapato, suas mãos seguraram a primeira mochila e o seu corpo vestiu o primeiro uniforme. Um sonho tão distante para a realidade deste país pobre. Alimentamos os pequenos e vimos mães que cozinham sobre o sol e sobre a chuva receberem a promessa de uma cozinha digna para continuarem alimentando mais de 2.200 crianças no nosso discipulado de amor. Distribuímos camisetas para nossos professores, obreiros e voluntários. Foi um dia marcante para eles, porque nunca tinham ganhado uma camiseta de loja. Embaixo das árvores, o céu se abriu. Jesus salvou, curou, batizou com o Espírito Santo. O reino de Deus desceu sobre o Malawi. Cada poço aberto, cada prato de comida servido, cada abraço dado foi um testemunho vivo de que o amor de Cristo atravessa fronteiras. E deixamos o Malawi com a aquisição de um terreno aonde você, igreja, se levantará para construir um hospital, um orfanato, escola técnica e uma base missionária para a capacitação de obreiros nativos. Aleluia. Vai questionar ou adorar, igreja? A decisão está na sua mão. Pode aumentar. Não é só quando tudo está ruim
glorificam a este nome. Aleluia, glórias a Deus.
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
oportunidade, no nome de Jesus. Queridos irmãos, nesse momento, nós estaremos ouvindo uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Aleluia. Vimos, querido, aqui a esperança maior que eu tenho no futuro dessa igreja, desse ministério, é porque nós estamos fazendo algo que agrada o coração de Deus. Aleluia, essa é a minha confiança. Aleluia, não tem nada mais que agrade o coração de Deus do que ganhar almas para o seu reino. E essa igreja, ela é atacada, o inimigo fica furioso, porque o nosso coração está de acordo com o coração de Deus. Almas para o seu reino. Não importa que ele se levante, que ele fique furioso, o importante é que maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muitos irmãos hoje comunicaram que não conseguiam vir, alguns falaram que não conseguiram, alguns têm trabalho assim, muito forçado nesse tempo, a gente entende. Eu penso que alguns estão nos ouvindo pelas redes sociais, tanto os membros dessa igreja como em toda parte do mundo, no Brasil, em outros lugares, estão nos acompanhando pelas redes sociais. Queremos cumprimentar e dar as boas-vindas. Você está numa igreja que está agradando o coração do Pai. Estamos comprometidos com as almas, estamos comprometidos, aleluia, em levar avante a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, querido, nosso companheiro Jovaí falou sobre o resgate de vidas lá no Paquistão. Na verdade, para esclarecer melhor os irmãos, o $9.600 são 3 famílias. A primeira foi 3.600, porque $3.600 lá vale uma soma altíssima de dinheiro. Foi suficiente para resgatar 6 pessoas de uma escravidão eterna, querido. Como é difícil, né? Como o seu dinheiro, como o seu dolinha vale. Como o seu dolinha vale. 3.600 foi resgatar uma família escrava que vivia trabalhando 6 famílias pelo pão e acumulando dívida, porque o que eles faziam com tijolos não era suficiente para pagar o pão que comiam, e a dívida ia aumentando. Além de trabalhar pela comida, ainda ia acumulando dívida. Eles ficavam subjugados a uma escravidão, e às vezes passava de geração. Lá passa de geração. Pessoa escrava do patrão pelo pão e acumulando dívida. E foi resgatado. Vocês viram o vídeo domingo passado? Aquela família que foi resgatada, 6 pessoas por 3.600. Mas o objetivo são mais 2 famílias, que vai ser um total de $9.600 para resgatar mais 2 famílias, 3.000 e pouco para cada família. E essa igreja, irmãos queridos, é por isso que Deus, aleluia, tem abençoado a nossa sede, está abençoando a nossa igreja. Por favor, vista a camisa missionária, você vai ver milagre na sua vida, amém? Você está semeando a bendita semente, aleluia, glória a Deus. Estamos felizes que o Senhor possa nos abençoar. Nessa madrugada, quando estávamos, às vezes nós gostamos de falar com o Senhor, aleluia, em todo o tempo, né? Aleluia, mas às vezes de madrugada a gente tem assim uma calmaria, né? Um contato. Alguém disse que a fila é menor, mas na verdade ele não tem problema com fila, né? Aleluia. Mas para nós às vezes é melhor, estamos desligados, estamos concentrados. E Deus me falou sobre essa palavra. Nós podíamos temos ao longo das décadas acumulado centenas ou milhares de sermão, mas eu só gosto de falar aquilo que Ele manda falar, amém? Eu podia escolher centenas de sermão, né, de esboço para a pregação, mas eu tenho a maior preocupação de perguntar: Senhor, o que Tu quer falar? O que Tu tens para nós nessa noite? Porque Ele conhece o meu coração e o seu coração, Ele sabe o que eu preciso ouvir, amém?
E ele me falou sobre esse tema. Nós estaremos falando sobre desculpas, 3 desculpas, são várias, pelo menos 3 desculpas que ele não aceita. São desculpas que ele não aceita. Nós vivemos dando desculpa concernente à obra dele, mas tem, pelo menos vamos meditar em 3 desculpas que ele não se agrada. Vamos ler a Bíblia, Lucas 14, versículo 15 em diante. Veja o que diz a palavra do Senhor, Lucas 14, a partir do versículo 15. Está aqui, né? Aleluia, vamos acompanhar na tela. E ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venha, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, vou experimentá-lo, por favor, desculpa-me. Ainda outro disse: acabo de casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou aos seus servos: vá rapidamente pelas praças, pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E o servo disse: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Aleluia. Podeis assentar, querida. Aleluia. Vamos analisar sobre essas 3 desculpas. Aleluia, que continua sendo apresentada a Deus por muita gente. Desculpas que Ele não se agrada, desculpas que Ele não aceita. Bendito seja o nome do Senhor. Esse convite, querido, desse pai de família, que representa o nosso Deus, aleluia, esse convite é para a mesa da comunhão, a mesa da comunhão com Ele. Hoje foi mencionado aqui sobre a comunhão, estar com Ele, seguir a Ele, estar junto dEle, aleluia, glória a Deus. E eu, quando meditava na mesa da comunhão, querido, eu lembrei do Salmo 23, o Salmo 23 diz, aleluia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O original diz: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará. Esse diz o original: Ele nunca me faltará. Glória a Deus, aleluia. E quando o Salmo 23 fala, olha, de pastos verdejantes e águas tranquilas, está falando de alimento, né? De comida boa para a ovelha, pastos verdes e águas tranquilas. Está falando, aleluia, de alimento, aleluia, de águas para dessedentar. Mas o versículo 4 do mesmo Salmo, o versículo 4 diz assim: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Mas vejam, tem o versículo 2, por exemplo. O versículo 2 nos diz: e me faz repousar em pastagens verdejantes, e me conduz às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, o Senhor está comigo, tua vara, teu cajado me consolas. E tem um versículo que diz: preparas uma mesa perante mim. Esse seria o versículo 5, né? Prepara uma mesa, um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Querido, eu estava meditando nessa mesa. Alguma versão fala: prepara uma mesa perante mim. Aqui fala um banquete ou uma mesa. Eu tinha pensado, essa mesa, que mesa é esta? A mesa do alimento? Não, a mesa de alimento está no verso 2. Pastos verdejantes
e águas tranquilas. Esta mesa é a mesa da comunhão. Aleluia. Prepara o versículo 5, é a mesa da comunhão. Não é a mesa do alimento. O alimento já aconteceu nos pastos verdes e nas águas tranquilas. Preparas uma mesa perante mim, mesa de honra, mesa de comunhão. Não é do alimento. O alimento já aconteceu. Os pastos verdes já veio. Comunhão. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Em Lucas 15, querido, se puder colocar o versículo 23. Lucas 15, 23. Nós vemos também uma mesa. Aleluia. Uma mesa que o pai preparou para o filho que estava retornando, que nós chamamos de filho pródigo. Traga o novilho, aleluia, prepara uma mesa e vamos comer, vamos festejar, aleluia, vamos fazer comunhão, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido, foi então achado. Então começaram a festejar numa mesa de comunhão, o verso 32, veja o verso 32, aleluia, fala, e no entanto tinham que festejar. No entanto, ele falando ao filho rebelde, ao filho que estava em casa, que era mais pródigo do que o que se foi, né? Aleluia, a volta deste teu irmão, no entanto, tínhamos que festejar, a volta deste teu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Uma festa, uma mesa de comunhão, uma mesa de restauração, uma mesa, querido, aleluia, para comemorar, para festejar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós começamos a ver, querido, aleluia, que no mundo não existe o que esse filho retornou para tomar posse de volta na casa do seu pai. Porque no mundo, querido, tinham comida de porcos, tinha bolotas, não tinha mesa de comunhão, não tinha comunhão do pai, não tinha comunhão da família, mas ele sabia que na casa do pai tinha pão com abundância, tinha, aleluia, proteção, tinha comunhão com o seu pai, aleluia, mas lá fora não tinha. Ele entendeu que tinha que voltar correndo para a mesa, para a casa do pai, para a comunhão da família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No mundo, querido, não existe mesa de comunhão. Existe roda de escarnecedores, né? Como o Salmo diz, o Salmo 1, né? Escarnecedores, rodas, né? Não tem mesa de comunhão. Não tem mesa de comunhão, de confraternização, de restauração, de comunhão, querido. Mas sim, aleluia, o Salmo 1 diz, aleluia, as rodas dos escarnecedores. Isso é o que o moço encontrou lá fora. Mas ele voltou correndo, e as portas estavam abertas, e os braços do Pai estendidos para a mesa da santa e bendita comunhão. Agora vamos, isso é só uma introdução, vamos à mensagem, vamos estar falando sobre 3 desculpas que o pai não aceita, 3 desculpas que o Senhor da festa, o Senhor das bodas, Ele não aceita. Vivemos um tempo, querido, de inversão das prioridades. A primeira desculpa, por favor, repete o versículo 18. A primeira desculpa, versículo 18, estamos baseando na leitura que fizemos, Lucas 14. Vamos analisar o versículo 18. Nós vemos a primeira desculpa que, aleluia, que aconteceu concernente a essa festa. Ele, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade ou um campo e preciso vê-la, por favor, desculpa-me. Primeira desculpa, aleluia, estamos falando de 3 desculpas. A primeira, comprei um campo. Que fala isto? O que é isso dizer? Comprei um campo, comprei uma propriedade e preciso ver. Isso fala dos negócios dessa vida, fala dos negócios, a vida material sendo priorizada concernente à comunhão com o Pai.
Aleluia. Não vou agora. Não posso. Eu tenho uma prioridade maior. Aleluia. Eu tenho os negócios. Eu comprei um campo. Eu tenho que cuidar dos negócios. Aleluia. Tá, me considere escusados, né? Fora, me considere, aleluia, fora desse momento. Porque eu estou envolvido com negócio. Eu tenho negócio para fazer. Aleluia. Eu tenho negócio para cuidar. Ai, querido, essa é a primeira desculpa. As pessoas estão priorizando os negócios deste mundo, quando a Bíblia diz, primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. Ele que garante aqui e na eternidade. Aleluia. Aleluia. Quando o negócio do reino não é priorizado, há um risco tenebroso na vida do que não prioriza as coisas de Deus. Comprei um campo, aleluia, uma fazenda, comprei, e agora eu tenho que cuidar desses negócios. Querido, é um grande perigo quando nós não priorizamos as coisas do Senhor. Aleluia. Muitos vão dizer, eu botei aqui uma observação para as pessoas que andam tão envolvidos com os negócios deste mundo e não tem tempo para Deus. Não tem tempo. É muito comum você convidar alguém, um homem de negócio, alguém que está envolvido tremendamente ou o tempo todo com o negócio e dizer, olha, eu não tenho tempo de ir na igreja. Eu não tenho tempo para Deus. Não tem esse negócio de igreja, de religião. Não tenho tempo. Não tem tempo, né? Aleluia. A vida passa. A vida é tão curtinha, querida. A vida é um vento que passa. É um canto ligeiro. O que é um canto ligeiro? É um corinho que você canta rapidinho e ele acaba. É uma flor que de manhã floresce, à tarde murcha e seca. A vida é muito curta, querida. Aleluia. Para não dizer que os sinais estão batendo à nossa porta, que Ele está voltando a qualquer momento. É tempo de acordar e despertar. Ele está voltando. Aleluia. Envolvimento com os negócios dessa vida. Enquanto eu meditava nessa primeira desculpa, querido, me veio à mente algo muito sério para vos dizer. Algumas pessoas vão chegar no céu, vão conseguir chegar no céu, e vai dizer assim, se eu soubesse que ele viria tão rápido, eu tinha investido mais no reino. Se eu soubesse que ele estava voltando, eu não deixava tanto dinheiro lá para o anticristo, né? Eu investi em almas, porque se eu investir em almas, se eu contribuísse um pouquinho mais para o reino de Deus, isto aqui me sobraria lá no céu, quando ele manda ajuntar tesouro no céu, é a única coisa que vai sobrar, é o que você fez para o reino, é o que você fez para o reino, é o que vai te acompanhar no seu galardão, é o que você fez para o reino, amém? Investir no reino, quando a Bíblia diz ajuntar tesouro no céu, esse é o caminho, é investir no reino, porque vai ficar anotado lá em cima, e vai acompanhar o seu galardão, e vai permanecer contigo. O mais vai ficar tudo por aqui, para o anticristo. Eu não estou aqui querendo assustar ninguém não, mas algumas pessoas, têm absoluta certeza, que vai dizer, se eu soubesse, que a vida é tão curtinha, né? Eu teria feito mais, aleluia, por aquilo que permanece, aleluia, porque os demais, e vão dizer, deixei tanto recurso lá para o anticristo, né? Podia ter investido em almas, e hoje aqui estava, em meu galardão, aquilo que eu investi no reino de Deus. Não estamos aqui querendo persuadir a ninguém, querido, como algumas igrejas que quer tomar dinheiro dos outros. Não, estou falando uma verdade bíblica, fundamento bíblico, aleluia, a semeadura bendita,
Foi lido aqui: quem semeia pouco, pouco ceifa. Quem semeia com abundância ceifa. Porque o dono da terra, Ele é fiel. Ele é fiel. E é tempo de fazermos um tanto mais pelo reino de Deus. Aleluia, porque nos resta muito pouco tempo e a vida é muito curta. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Primeira desculpa: eu estou envolvido com os negócios. Eu comprei uma firma, comprei uma nova empresa, comprei um novo projeto, estou aqui envolvido, uma nova companhia, e não tem tempo para atender a mesa da comunhão, a mesa do rei, o convite do rei. Não, estou muito ocupado. Segunda desculpa, querido, versículo 18. Querido, se eu não estiver falando Bíblia para você pode tapar os ouvidos, viu? Mas se você estiver ouvindo Bíblia, abra bem, aleluia. E todos eles deram desculpa. Um disse: acabei de comprar um campo, preciso ir, e peço que me desculpe. E qual é o próximo? É 19. A segunda desculpa está no 19. A segunda desculpa, outro, né? Já é o segundo. Acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-lo. O que eu posso entender com 5 juntas de boi? Essa é a segunda desculpa que o rei não se agrada. Primeiro, envolvido com investimentos, com empresa, com companhia, com negócio, e não sobra tempo para o rei. A segunda, aleluia, eu comprei 5 juntas de boi. O que é isto? É trabalho. Aqui não é nem investimento, mas em empresa. É o trabalho demasiado. Quando fala de junta de boi, fala de trabalho, no envolvimento com trabalho. Lembra quando Elias chamou Eliseu? Eliseu estava arando terra com junta de boi. Amém? Aleluia. Estava lá envolvido, estava trabalhando. Mas ele atendeu a voz, o chamado. Ele atendeu o convite. Ele atendeu o convite do rei. Querido, o que eu posso entender com juntas de boi? Aleluia. Comprei 5 juntas de boi, e não, eu vou cuidar delas, eu vou estar envolvido. Agora eu tenho, quem sabe, comprei aí uma ferramenta muito especial, quem sabe, comprei um caminhão. Não estou aqui criticando caminhoneiro não, pelo amor de Deus. Agora tem que rodar a noite e dia. Eu não posso, pelo amor de Deus. Temos aqui o meu companheiro que é caminhoneiro, não falta um culto. Glória a Deus, pastor Eliseu. Querido, mas eu estou comparando aqui junta de boi com algum tipo de ferramenta de trabalho. E as pessoas se envolvem intensivamente com trabalho demasiado. Trabalho é demasiado, não sobra tempo. Não tem tempo para o culto, não me sobra tempo. Eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar. Eu tenho um novo, me pareceu uma não vou criticar as casas não. Apareceu algumas novas casas e me tomou o tempo inteiro. Aqui ninguém faz isso. Temos aqui dona de esquela que não faz esse negócio. Mas as pessoas que às vezes, irmão, se dedicam totalmente ao trabalho e não sobra tempo para o Senhor. Trabalha tanto, e quando chega no dia de culto está tão cansada, que não sobra tempo para atender o convite do rei. Não, eu tenho aqui minhas ferramentas de trabalho, eu estou envolvido com muito trabalho, tenho muitos contratos, tenho tanta coisa para atender, o pouco tempo que tenho, eu preciso descansar, porque tem novos projetos, novos contratos, eu tenho que estar correndo atrás. E nessa correria, vai indo, Jesus volta. E o trabalho fica por aí. Porque se Ele não abençoar, diz a Bíblia, que é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor. Aleluia. É a bênção do Senhor que enriquece. Eu lembrei do testemunho, querido. Do pastor. Posso citar o nome dele, que é bênção, né? Eu só não cito quando não é bênção. Mas quando é bênção, a gente pode citar o nome, né? Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Pastor José Brandão, aleluia, benção, né? Ele contou um testemunho muito lindo para nós, dizendo que, aleluia, ele é muito, muito amigo do meu genro. Ele foi criado junto, né? A gente tem uma certa intimidade pelo vínculo do meu genro, que é como irmão. E uma vez nos Estados Unidos, alguém chegou para ele e falou: pastor, eu quero fazer um convite para o senhor assumir essa igreja, uma determinada igreja. Falou: eu quero que o senhor assuma a igreja, eu quero que o senhor seja o nosso pastor e tal. Olha, o salário, $5.000, $5.000 o seu salário, aluguel, carro. E ele pensou, $5.000 de salário, ele comparou com o Brasil. Foi: Jesus, é dinheiro, viu? É muito dinheiro, comparando com a situação lá da Bahia. Aí Jesus falou para ele: não, meu negócio contigo é outro. E ele disse aos irmãos: muito obrigado. Eu fui orar lá no hotel na madrugada, Jesus disse que não. Aí ele falou: mas por que não? Pastor, 5.000 é pouco, a gente aumenta. Eu falei: não, querido, não é isto. É que $5.000 sem Deus não dá nem para remédio. $5.000 sem Deus não dá nem para comprar remédio. Muito obrigado. Vou ficar na vontade do Rei. Vou ficar no plano da vontade do Criador. Na mesa da comunhão. No plano dele, na vontade dele. Aleluia. Ele não tem dificuldade de abençoar, querido. Não tem dificuldade de abençoar. Ele faz o que quer, com quem quer, da maneira que quer. Aleluia. Ele é dono dos tesouros do mundo. O negócio é crer. É crer. É crer. Aleluia. Quem sabe numa vigília a gente vai contar alguns milagres. Eu vivo milagre a vida toda, porque nunca soltei a mão do arado. Nunca, 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 nunca. Deus me deu muita saúde para trabalhar, mas cumpri o ministério sem faltar. Sem faltar. Eu tenho aqui um companheiro, ex-aluno, né? Pastor Zaqueu, também a sua esposa. Nós tivemos ali na ETAD, na outra igreja onde eles se formaram. Foram 3 anos sem faltar um dia. Trabalho, ministério, seminário. Ele é testemunha disso. Deus sempre me deu força, saúde, disposição, graça para cumprir. Amém? Sempre trabalhei, porque Ele me deu sempre muita saúde, misericórdia pura dele, né? Eu conseguia cumprir com o ministério na íntegra, e ainda sobrava tempo para trabalhar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, não é que nós não vamos parar de trabalhar, não, nós trabalhamos, mas prioriza o reino. Se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado, quiser ter garantia no céu, prioriza o reino. Prioriza o reino. Prioriza o reino. Prioriza o reino. Muitas vezes a pessoa se encanta muito com dinheiro. Dinheiro é um bom servo, mas quando ele passa a ser senhor, ele destrói. Ele é um bom servo, mas como senhor ele destrói, ele acaba. Já destruiu milhares de pessoas. Como senhor, ele destrói. Ele leva à perdição. Ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. É um terrível senhor. Jesus preveniu. Cuidado. Não pode servir a 2 senhores. Querido, é o único principado, irmã Sandra, que o próprio Jesus chama de Senhor. É o único principado. Porque Mamon é um principado das trevas, você sabe disso. É um principado das trevas. E o Senhor, olha, ele é tão audacioso, tão influente, que ele é o Senhor. E não pode servir a 2 senhores. É o único principado que o próprio Cristo chama ele de um tipo de Senhor. Claro que com S minúsculo, claro. Com S minúsculo, mas é um tipo de Senhor. E quando ele é Senhor na vida de alguém, está perdido. Porque ele é um péssimo Senhor. Ele leva à destruição.
Mas o dinheiro, quando ele é servo, aí é bênção, amém? Mas quando ele passa a ser Senhor, já conheci algumas pessoas, já aconselhei muita gente, para não se autodestruir por trabalho, que muitas das vezes parece bênção, mas é a destruição de família, é a destruição de vida espiritual, aquela ânsia, não, Deus te abençoe, te multiplica, mas desde que você priorize Ele, amém? Desde que você priorize Ele, vai te abençoar, Ele vai te multiplicar. Eu tenho um testemunho tremendo de milagres na vida financeira, que um dia na vigília, porque não dá para contar em culto, né? Milagres, pós-milagres. Na vida financeira também, amém? Milagres. E Deus não tem dificuldade de fazer milagres. Ele é especialista em milagres, especialista no impossível, especialista no incurável. Ele é especialista nas causas impossíveis. Glórias ao nome do Senhor. Olha, eu soube de um moço que trabalhou tanto para comprar boi, fazendas e boi em Minas Gerais. Comprou, trabalhou, comendo, nem se alimentava direito, vivendo de miojo, vivendo de Burger King, comendo só, sem se cuidar da saúde, porque queria a todo custo juntar dinheiro, comprar fazenda, comprar boi, e desesperado. Chegou um ponto que ele enfraqueceu tanto, aí decidiu ir embora, já estava bem fraquinho, decidiu ir embora. Alguém conhece esse caso? Não é um só não, são vários, viu? Aí quando ele foi embora, o irmão está cuidando da boiada, da fazenda. Quando ele decidiu ir embora, já não aguentava mais para ficar em pé. Aí chegou no Brasil, durou 8 dias. Durou 8 dias. Estava tão debilitado, tão definhado. O que valeu, querido? Mandou alguma coisa para o céu? Talvez, não vou julgar, né? Não sei se a própria alma chegou lá. Quanto mais alguma semeadura, né? Ajuntai tesouro no céu. Aleluia. Cuida dos filhos, cuida da vida, cuida da aposentadoria, cuida do seu futuro, mas não se esqueça do reino. Não esqueça daquilo que permanece. Invista no reino. Priorize o reino. Buscai primeiro. Quem falou isso não foi eu não, é Jesus. Busque primeiro, priorize o reino. Aleluia. Essa é a segunda desculpa. Trabalhar tanto a ponto de não sobrar nada para o Senhor. Estamos falando é um culto missionário. É um culto que nós devemos estar preocupados em fazer um pouco mais, enquanto há tempo. Vamos fazer um pouco mais enquanto há tempo. Daqui uns dias ninguém pode mais fazer nada. Depois do arrebatamento você não pode ganhar mais ninguém. Depois do arrebatamento você não tem como investir. Naqueles vídeos que você já acabou de ver. Não, ou agora ou nunca. Amém? Não estou querendo sensibilizar, nem arrancar dinheiro do bolso de ninguém. Estou pregando Bíblia para você. Bíblia, puramente Bíblia. Bíblia, amém? Aleluia. Vamos para a terceira desculpa. Terceira desculpa está no verso 20. Terceira desculpa que o rei não aceita. Primeiro, business, negócios, empresa. Segundo, trabalho demasiado. Terceira desculpa que o rei não aceita. Versículo 20. Ainda outro, o terceiro disse: acabei de me casar e não posso ir. Acabei de casar. Não, eu quero viver a vida. Eu quero viver, fazer turismo. Eu quero estar desfrutando da carne. Eu acabei de casar. A terceira desculpa, querido, são casamentos, são família. A pessoa está tão envolvida nos cuidados apenas da família e esquece da igreja. Vem servir a Deus com a família na igreja. Vem, traz a esposa, os filhos, para servir ao Senhor na igreja. Não posso ir porque casei. Você vai entristecer o rei.
Não posso ir porque tem que estar cuidando, passeando com minha esposa linda. Aleluia. Estão devendo um passeio, minha esposa na Europa já tem 50 anos, mas a gente vai, viu? Glória a Deus! Nós estamos envolvidos com o reino. Priorizamos o reino, mas a gente vai arranjar um tempinho, mas vai. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Casei, estou envolvido só com a família. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Síndrome de Marta, preocupado só em cuidar da casa, da comida, e não sobra tempo. Maria, o Senhor disse, Maria escolheu o melhor, Marta. Você não é que o seu serviço é reprovado, não, mas Maria priorizou. Maria priorizou. Aleluia, não é que, irmãos, nós temos que ter um pouco de Marta, mas não esqueça de ter as virtudes de Maria também. Tem que ter as virtudes de Marta? Tem. Tem que cuidar da casa? Tem. Tem que preparar comida? Tem. Mas não esqueça das virtudes de Maria. Porque Jesus disse, olha, a sua é boa, mas a de Maria foi melhor ainda. Aleluia, as suas virtudes é boa. Vamos comer daqui a pouco uma comida gostosa, mas olha, se comparar, aleluia, a escolha de Maria com a sua, Maria ganha. Ela escolheu a melhor parte. Ela, aleluia! Ela escolheu meus pés. Ela escolheu estar aqui nos meus pés. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tantos cuidados com a casa, com a esposa, com a família, com os filhos, com o marido, e não sobra tempo para o Senhor. Não sobra tempo para vir à igreja, porque está muito ocupado com as coisas da casa. Querido, essas 3 desculpas. Não tem tempo para o rei. Aleluia. O que acontece com as pessoas que não vêm servir a Deus, com a sua família? Casou, amém. Agora você não tem mais nenhum problema, você se completou, né? 2 numa só carne, agora você vai servir melhor ao Senhor. Aleluia. Agora você não tem nem que estar procurando a outra metade, já encontrou, né? Então agora vai servir melhor ao Senhor, amém? Vai servir melhor ao Senhor. Venha servir. E quando não serve ao Senhor com a família, o diabo encontra espaço, né? Quantos problemas nas famílias, porque não vem para a casa do Senhor. Quantos problemas com os filhos, porque não estão na casa do Senhor. Aleluia. Casei, não posso atender mais a igreja. Casei, agora a igreja é quando sobrar um tempinho, é a sobra. É a sobra. Prioriza o reino com a sua família. Prioriza o reino com a sua esposa. Prioriza o reino com seus filhos. 3 desculpas que o rei não aceita. Priorizar as empresas, os negócios, os business. Priorizar o trabalho diário. Terrivelmente, incansavelmente, não sobra nada para o rei. Se envolver com a família, está em torno, só cuidando da família, sem trazê-lo para a igreja. É a 3ª desculpa que o rei não aceita. E assim você medita nessas 3 desculpas e pense, será que eu estou falhando em alguma delas? Será que eu estou falhando em uma dessas desculpas que não passa diante do rei? Ele disse, olha, deixa esses acomodados para lá e vai em busca dos necessitados, dos mancos, dos aleijados. Vai em busca dos carentes. Vai em busca dos carentes. Né? Ele começa a fazer milagre extraordinário lá na África, lá nos recantos, ele começa a se manifestar, porque o povo está tão acomodado. Querido, eu estou aqui já está passando de 30 anos, já passou uns meses, ou vai fazer 30 anos. Esse país oferece muito conforto, mas cuidado em se acomodar com os confortos dessa nação. Eu nunca me acomodei com os confortos dessa nação.
Quando eu saí do Brasil, eu combinei com minha esposa e com meus filhos. Quem ainda era pequeno, não vira americano, mas deixa de ser brasileiro. Essa pessoa no Brasil era tão diferente, mudou tanto, meu Deus. Ela era crente, olha, de vigília, de consagração. Meu Deus, aqui agora só trabalho. Vai na igreja lá uma vezinha ou outra e olhe lá quando vai. Muda tanto. Querido, é muito conforto. E o diabo trabalha muito. Irmãos, estou terminando já. Qualquer pessoa que trabalha nessa terra, seja na construção, seja fazendo clean, que é um dos negócios excelentes aqui, eu conheço muito bem isso. Seja o que você fizer, seja até limpando o carro, né, irmão? O moço tem casa própria na América, abençoado. Esposa também trabalha. Irmão, o que fizer nessa terra, você consegue o que a classe média no Brasil não consegue. Alguns ricos não têm o conforto que você tem. Muito rico no Brasil não tem o conforto. No Brasil, você para ir tirar um carro zero na agência, tem que ser um empresário. Aqui, quem coloca cerâmica, também vai lá e tira um carro zero. Quem faz clean também vai lá e está ao alcance de todos. No Brasil, para comer numa churrascaria de luxo, hein, Giovanni, tem que ganhar muito, né? Puxa vida. Aqui não. Você pode todo final de semana ir no melhor restaurante com a sua família. Não vai pesar no seu bolso, não vai alterar nada. Agora, cuidado com isso, tá? Isso pode roubar algo melhor na sua vida. Pode tirar o melhor, que é a comunhão com Deus. Pode tirar o melhor da sua vida, que é priorizar o reino. E não se confundir com as benesses. Louvamos a Deus por estarmos aqui. Nós vamos saber viver nessa terra e priorizar o reino de Deus. Aleluia! Que o Espírito Santo fale de maneira mais profunda em nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Eu não vou fazer o apelo, porque pelo que eu estou vendo todos são crentes, né? Mas se alguém nos ouve pelas redes sociais, se não priorizou Jesus na sua vida, aceite-o como seu Senhor e saia do senhorio do mundo. Se abrigue ao senhorio do Senhor. Venha para a mesa da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Receba Jesus na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais profundo no meu e no seu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido, hoje nossos anúncios, alguns avisos, vamos estar concluindo já. Temos uma comidinha muito especial para todos nós. Hoje é o último domingo do ano. Próximo domingo já é ano novo, amém? Então é o último domingo do ano. Quero agradecer a vocês todos, amém? Que têm estado fiéis ao Senhor esse ano inteiro, fiéis a essa igreja, amém? Eu tenho orado essa semana, Jesus, tu sabe onde estão as ovelhas que pertencem a esse redil? As ovelhas que pertencem a esse rebanho, elas estão chegando. Temos tido revelações delas chegando. São ovelhas que pertencem a esse rebanho, amém? Deus tem selecionado nesse lugar uma igreja comprometida com Ele, com a sua palavra, com a santificação e com a obra missionária, amém? Tem muitas ovelhas que estão chegando, que pertencem a esse rebanho da parte de Deus.
na escolha divina, amém? E vocês que têm sido fiéis ao Senhor, fiéis a esse ministério, que Deus vos abençoe, que vos recompense, amém? Você está no lugar onde se leva Jesus a sério, amém? Aleluia, onde vive a palavra de Deus, aleluia, que Deus vos conserve nessa fidelidade, nessa dedicação, porque Deus tem muitas bênçãos a derramar nessa igreja, a igreja que faz missão, querido, Deus derrama bênção com abundância, aleluia, eu tenho experiência bastante para vos falar. Deus abençoe, que Deus dê a vocês um ano de bênção. Nós estamos convidados pelo pastor dessa igreja, aqui é a nossa igreja, nós vamos passar o ano aqui, porque aqui é a nossa igreja, mas o pastor americano também passa aqui, porque é a igreja dele também. Então nós vamos estar orando aqui, ele nos convidou com muita alegria, sempre nos convida a passar o ano juntos. Então vocês venham para estarmos orando ao Senhor. É uma tradição que eu não vou abrir mão dela, a menos que eu estiver no lugar onde não tem igreja, mas eu vou então estar orando em casa mesmo. Mas como nós temos igreja, vamos estar aqui orando aqui. É bom passar o ano orando. É uma tradição que me acompanha desde que eu me converti, né? Eu penso que alguns de vocês pensam eu mesmo, passar o ano na presença do Senhor em oração. Então, já que a nossa igreja aqui, os americanos vão passar aqui, vamos estar juntos em oração. Porque o que importa é estarmos orando ao Senhor na casa do Senhor. Então, quarta-feira estaremos aqui, a partir das 10 horas da noite, em oração, juntamente com o pastor Joey, que tem sido bênção para a igreja brasileira. Terça-feira, querido, nosso último trabalho de oração. Então venha, irmãos, venha para esse último trabalho de oração. Daqui a pouco a minha esposa, juntamente com a líder de oração, estará definindo quem vai pregar nessa última terça-feira, amém? Aleluia, vocês decidem aí, glória a Deus, irmã Lenice, com a minha esposa, decide aí quem vai estar pregando, aleluia, na próxima terça-feira. Quarta-feira estamos orando, quinta-feira não tem atividade, sexta-feira, querido, é o nosso primeiro ensino dominical que é feito na sexta-feira. A revista nova já está comigo, venham todos na sexta-feira receber a revista nova, e o assunto, querido, é muito palpitante, é a sequência de corpo, alma e espírito. Vamos estudar sobre a Trindade, que lindo, né? É uma sequência, vamos estar estudando sobre a Trindade, vocês vão aprender tanto sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Venham todos, sexta-feira em nome de Jesus. Domingo, querido, é o nosso primeiro culto, e é o que domingo? Que temos domingo? Que culto? Santa Ceia do Senhor, a primeira Santa Ceia do ano. Mesmo que a gente venha cear com o pastor Joey na quarta-feira, geralmente ele também faz o culto de Santa Ceia. Não importa, domingo é o nosso culto oficial e não vai mudar nada, vamos seguir. Primeiro domingo, culto de Santa Ceia. E nós temos, querido, algumas coisas interessantes para apresentar a vocês domingo, porque 2026 nós temos um calendário diferente. Já vou até antecipar. A nossa oração de terça, ela vai ser mudada no ano que vem, daqui a 3 dias, vai mudar para quarta-feira, tá? A oração de terça vai ser na quarta-feira, amém? Porque o seminário, a ETAD, vai ser na terça, porque o pastor Hold é um dos professores, e ele não tem como estar nas terças-feiras, e nós gostaríamos muito de ter conosco, o pastor Hold tem sido bênção para essa igreja, e ele vai estar conosco, inclusive cuidando até da parte, a irmã Cândida cuidando da parte de secretaria da ETAD, o pastor Hold será um dos nossos professores. Então foi combinado que vai ser na terça-feira o seminário, e na quarta-feira o nosso culto de oração de terça. O ano que vem, só temos a última agora, só depois da manhã, o ano que vem vai ser às quartas-feiras.
Já estou antecipando, eu vou dar esse anúncio domingo, mas já estou antecipando, porque o ano que vem vai ser diferente. Nós vamos comer mais Bíblia. Então o culto de quarta-feira não vai ser mais às 8, vai ser o ano que vem, vai ser às 7h30 até às 9, 1h30 de culto, e vai ser um culto diferente, não vai ser apenas oração, vai ser oração e ensino da palavra por parte do pastor da igreja. É o nosso tradicional culto de doutrina, que a gente chama lá no Brasil, né? Culto de doutrina. Então, o pastor Joey falou assim, olha, vocês começam lá, quando eu ver que não está dando, eu trago vocês para cá. Não antecipou de imediato, mas qualquer coisa a gente vai abrir aquela porta, colocar a cadeira, quando ele vê que nós já estamos invadindo o corredor, rapidinho ele coloca a gente aqui para, aleluia. Mas vamos começar o nosso culto de oração e ensino, o que chamamos no Brasil oração e doutrina, no próximo ano, a partir das quartas-feiras. Não será só 1 hora, será 1h30. Vamos ter oração, 30 minutos de joelho? Não vai parar. Oração pelos problemas? Igual. Agora aumentamos meia hora para ter palavra. Vamos comer Bíblia, vamos nos edificar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Fique de pé, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queria convidar aqui meu amigo Zaqueu para estar orando ao Senhor, agradecendo as bênçãos que o Senhor nos deu nessa noite. Vamos agradecer, aleluia. Querido, pode caminhar, pode vir caminhando. Eu quero avisar os nossos obreiros, amém? No momento nós não estamos com co-pastor, vocês todos são co-pastor, viu? Sinta-se, vocês todos são co-pastor, amém? Não estamos apressados com isso não, fique tranquilo, isso é coisa que nós não faz nenhuma diferença. Vocês todos são obreiros de qualidade, viu? Obreiro de peso, obreiro realmente. Então todos vocês sinta-se co-pastor. Depois Deus pode definir quem vai ser designado, amém? Glória a Deus. Olha aqui, se inscreva ao nosso canal no YouTube, irmãos, faça isto. Comece a expandir. Essa igreja tem mensagens extraordinárias para atingir o redor do mundo. Se inscreva no canal, repasse, informe. Vamos estar pregando ao redor da terra, pelas redes sociais, pela nossa mídia, que tem sido uma bênção a cada dia, está melhorando. Está ali a irmã Daniele, que está fazendo um trabalho extraordinário. Para quem não sabe, querido, tem gente no Brasil, não sei se eu devo falar isso, né? Posso falar, né? Tem gente no Brasil, pago por eles, a irmã Daniele, para fazer o trabalho de mídia para essa igreja, amém? Vocês sabiam disso? Se não sabia, fique sabendo, se orar mais por eles, amém? Para Deus abençoar a nossa mídia, para alcançar os confins de toda a terra, amém? Para termos o melhor trabalho de mídia, porque é uma ferramenta que eu não sei até quando vamos poder usar, mas se está aberto para expandir o evangelho no mundo inteiro, por que não fazer o máximo e o melhor? Por favor, contribua, se inscreva e anuncie e repasse. Oremos agradecido ao Senhor, e até terça-feira, se o Senhor não nos arrebatar, até terça estaremos juntos mais uma vez. Vamos orar. Pai, te adoramos, te louvamos por cada vida que adentrou aqui neste lugar, pela vida do pastor Joanildo, que trouxe a tua palavra, Senhor, com muita sabedoria do céu. Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor amado, porque sempre o Senhor tem, Senhor amado, palavra do céu para os nossos corações. Portanto, somos gratos nessa noite pela tua presença sobre tudo neste lugar. E agora, Deus, despede cada um de paz da tua presença, nas tuas mãos. Dá a tua direção a cada família, a cada pessoa que adentrou aqui nesta noite. E mesmo os que não pôde vir, Deus dá a direção, Senhor amado, como o Senhor tem dado direções para nossas vidas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende as mãos, querido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces comunhão do Espírito Santo, seja conosco hoje e até a vinda de Jesus. E todos que creem digam amém.